Boa noite, irmãos e irmãs. É um imenso prazer nós estarmos novamente aqui no Centro Espírita José Grosso, dessa vez na palestra da nossa Semana Espírita, 11ª Semana Espírita de Imperatriz. É sempre uma grande emoção nós estarmos aqui, ainda mais participando da Semana Espírita, que é um momento de confraternização entre as casas espíritas e divulgação da mensagem espírita para todos os lares. Eu, como espírita, não só dessa vida, eu acredito que em vida anterior eu já era espírita, nasci num berço espírita. E desde criança, lá em casa, nós realizamos a reunião ou o culto do Evangelho no lar. Desde criancinha, os nossos pais estabeleceram esse hábito salutar, divino, de realizar o Evangelho lá em casa. E nessas reuniões, que sempre acontecia aos domingos, 20 horas, se um cobrador quisesse me pegar, me pegava lá, pegava o meu pai, minha mãe, o meu irmão que está ali atrás, pegava todo mundo nessa hora. Ainda bem que o Código do Consumidor proíbe cobrança no final de semana, se eu não estiver enganado. Então, todo domingo, 20 horas, nós estávamos lá, realizando o Evangelho no lar. E nós fazíamos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a prece inicial, a leitura, os comentários e a prece final. É bem simples. O objetivo é justamente ter esse momento de reunião da família em torno do Evangelho. É fundamental que todos espíritas pratiquem essa reunião do Evangelho lá. E nesses diálogos em torno do Evangelho, estávamos eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. Geralmente era assim. E nós debatíamos sobre vários assuntos, sob a ótica da doutrina espírita. Muitas vezes o debate ficava conflituoso. As ideias não batiam bem umas com as outras. Eu me lembro de um desses debates, meu com meu pai, em que nós divergíamos sobre determinado ponto de vista. Ele perguntou para mim: meu filho, você acredita na vida após a morte? Eu disse: é claro, pai. Você tem certeza disso? Tenho certeza absoluta que existe vida após a morte. Como 1 mais 1 são 2, eu acredito na vida após a morte. Será, meu filho? Você não tem nenhuma duvidazinha? Será que não existe nenhum questionamento dentro do seu coração, da sua alma, sobre esse posicionamento? Não, pai, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza absoluta. Eu me lembro disso falando, isso já há tempo. Meu filho, você acredita em Deus? Sim, pai. Acredito em Deus com a certeza absoluta. Eu conhecia muitas pessoas, e muitas pessoas de diferentes pensamentos religiosos. Católicos, protestantes, umbandistas, ateus, agnósticos, pessoas de pensamentos mais diversos. E com isso ele tinha essa percepção. Será, meu filho, que Deus realmente existe? Essa certeza absoluta que você tem não se abala em nenhum momento? Não, pai. Eu não me abalo em nenhum momento. Eu acredito em Deus absolutamente. Você está certo disso? Eu estou certo disso. O Espiritismo é a grande mensagem, é a verdade aqui na Terra. Esse era o meu pensamento. Não existe outro pensamento superior ao da doutrina espírita, do Espiritismo aqui na Terra. Ele é a grande revelação da verdade no planeta Terra. Meu filho, esse pensamento, meu pai falando, é muito radical, você não acha? Não, não acho. Tenho certeza absoluta disso. E foram os vários e vários debates que nós tivemos
eu, meu pai, e sempre esse conflito. Com o passar do tempo, e mais experiência e conhecimento, eu fui vendo que tipo de pensamento era o meu e que tipo de pensamento era o do meu pai. O meu pensamento é o pensamento de um dogmático. Naquele tempo, a pessoa que acha que possui a verdade, que é dona da verdade. Eu era um dogmático espírita. Meu pai já tinha um pensamento mais aberto em relação a isso. Ele tinha essa visão mais ampla da vida. E ele estava certo. Ele estava certo. Eu estava errado e ele estava certo. Um dos grandes problemas nos nossos diálogos é justamente a pessoa achar que é dona da verdade. Esse é um dos principais problemas no nosso diálogo. Quando eu acho que eu sou o dono da verdade, eu não tenho espaço na minha mente, na minha alma, para outro pensamento diferente do meu. Eu não tenho espaço para mais nada. Eu sou cheio de si, cheio de mim. Eu estou com a verdade. E isso realmente é perigoso. Muito perigoso. Torna a pessoa uma pessoa intransigente. Torna a pessoa orgulhosa de si e não vai ouvir o que o outro tem para falar. De jeito nenhum. Aí o que acontece? Ao invés de ocorrer um diálogo, ocorre 2 monólogos. Né? 2 sabichões, 2 donos da verdade, um aqui e outro ali. Vai haver o quê? Um diálogo? Não. 2 monólogos. Um fala a sua verdade, aquele não escuta a verdade do outro porque ele já tem a verdade dele. Por sua vez, ele fala a verdade dele, o outro escuta? Não escuta, porque ele já tem a verdade dele. Então não há diálogo. Há 2 monólogos. 2 donos da verdade, que nunca vão se entender, porque acreditam serem possuidores da verdade. O dogmatismo é muito perigoso por isso. Do ponto de vista da filosofia, existe um dogmatismo ingênuo, que era esse que eu possuía, que é achar que a gente realmente é possuidor da verdade, dono da verdade, e tem um dogmatismo crítico, que é aquele que acredita que a verdade existe e que ela é acessível através de muito esforço, de muito trabalho, de muito conhecimento adquirido, através de estudo, leitura, interação com os outros, a gente pode acessar a verdade. E o Espiritismo? O Espiritismo é dogmático do ponto de vista da filosofia porque ele acredita que a verdade exista, mas é só que ela não vai ser acessível facilmente. Não vai ser acessível facilmente. Agora existe o outro pensamento filosófico que diz que a verdade não é acessível. A isso se chama ceticismo. A doutrina espírita não é cética nesse aspecto, porque ele acredita na verdade e que ela pode ser acessível. Mas a verdade vai ser acessível por quem? Por mim? Sou um espírito imperfeito? Não. Só pelos espíritos puros. Só pelos espíritos puros. Um exemplo de espírito puro, todo mundo aqui já sabe, né? Quem é? Jesus. Jesus de Nazaré é um exemplo de espírito puro. Ele sim tem a posse da verdade. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o Pai senão por mim. Então só um espírito puro, na última ordem da evolução, é que realmente pode dizer que possui a verdade. E nós todos aqui somos espíritos puros? Estamos longe disso. Muito longe disso. Por isso, nunca queira ser o possuidor da verdade. Estamos longe disso. Muito longe. Quando você for dialogar com alguém,
Vá com o propósito de mostrar, é claro, a sua verdade relativa, aquilo que você já conhece. Mas também de ouvir e aprender com a verdade relativa do outro. Do outro. Nós que somos espíritos em evolução ainda, sem ser espíritos puros, nós temos acesso só a verdades relativas. Nunca a verdade absoluta. Então nunca eu devo dizer, eu estou certo, ele está errado. Sempre expor a minha verdade e ouvir a verdade do outro. Assim nós começamos a ter um diálogo. Se a gente começa realmente a não ver o outro de cima para baixo. Ah, esse daí não sabe nada. Esse daí não vai contribuir em nada para a minha evolução, para a minha aprendizagem. Sim, vamos entrar sempre no diálogo pensando que a gente vai aprender muito com o outro. Tem um diálogo que é difícil, que é com os espíritos inferiores, nos diálogos de desobsessão. Né? É um diálogo difícil. Que a gente encontra espírito de tudo quanto é categoria nas reuniões de desobsessão. Aqueles que são brincalhões, aqueles que gostam de bagunçar, aqueles que gostam de ofender e até de agredir verbalmente as pessoas. Então é um diálogo difícil a gente fazer com os espíritos das trevas, das sombras, como muitos falam. Certa vez, tinha uma trabalhadora lá na nossa casa espírita e ela veio falar comigo que ela veio de outra denominação religiosa e lá tinha também o trabalho de desobsessão. Aí ela disse, eu vim de um lugar que o trabalho lá era pesado para tirar esses espíritos que estão comigo. Esses espíritos que estão comigo, me acompanhando, é difícil. Eles são pesados. São realmente maus. E tu, ela falando para mim, com essa cara de bonzinho, não vai dar conta deles não. Tu não vai dar jeito deles não. Tu com essa cara aí de inocente, não vai dar jeito não com eles. Tu não vai aguentar o peso deles não. Então, eu não vou para reunião mediúnica contigo não, reunião de desobsessão contigo não. Eu fiquei pensando, rapaz, será que eu vou ter que contratar um Mike Tyson para vir fazer doutrinação aqui no Centro Espírita André Luiz, o Anderson Silva, para enfrentar esses espíritos aí bom de briga, que vem aqui para quebrar o nosso centro espírita. Espíritos é uma conversa de enfrentamento, como se nós fôssemos os inimigos. Existe essa mentalidade em quase todas as religiões e em muitas filosofias. Que mentalidade é essa? É uma outra palavra que vem se juntar ao dogmatismo. É o maniqueísmo. Você já ouviu falar nessa palavra? Maniqueísmo? Vem lá de uma religião persa, criada por Mãe no século III, em que há duas forças no universo, a força do bem e a força do mal. E que desde o início do universo, essas duas forças lutam, guerreiam para tomar o poder. Então existe o lado do bem e o lado do mal, os inimigos. E esse pensamento dualista de que existe essa guerra entre o bem e o mal continua até hoje. Nós vemos o quê? Os Vingadores, a Liga da Justiça, os super-heróis enfrentando quem? Os inimigos. É essa mentalidade dualista que existe hoje, da luta entre o bem contra o mal. E existe em várias religiões. Os espíritos das trevas são quem? São os nossos inimigos, que nós devemos combatê-los. E o que diz a doutrina espírita sobre isso? Qual é o pensamento da doutrina espírita sobre isso? Para a doutrina espírita não existe guerra entre o bem contra o mal. Não existe.
Não existe o nós contra eles, contra o outro. Não existe inimigos para nós. Nós todos somos irmãos. Irmãos. A prova está onde? Está na questão 100 do Livro dos Espíritos. Lá nós vemos a escala espírita. Lá nessa escala existe seres criados eternamente voltados para o mal e outros eternamente voltados para o bem, como os anjos e os demônios. Não existe. Só existem espíritos superiores, avançados e espíritos inferiores. Existem 3 ordens para a gente ser mais preciso. A primeira ordem é a dos espíritos puros, no qual nós já falamos. Jesus é um exemplo. Esse já tem realmente posse da verdade. Ele tem a capacidade de conhecer a natureza íntima de Deus. Nós não temos. Por isso ele consegue enxergar a verdade, perceber a verdade. Nós não temos esse sentido que ainda nos falta para compreender a natureza íntima de Deus. Então, se a gente não tem essa capacidade, a gente não tem também a possibilidade de ter acesso à verdade absoluta. E também existe, além dos espíritos puros, os bons espíritos, uma segunda ordem. E a terceira ordem, os espíritos imperfeitos. É onde está os Geraldinos, onde está todo mundo, praticamente, aqui no mundo de provas e expiação. Somos espíritos imperfeitos. A maioria absoluta aqui da Terra. Mas em caminho da perfeição. Caminho da perfeição. O que os espíritos puros e superiores fazem com os imperfeitos? Descem lá dos seus planos resplandecentes e vão combater os espíritos inferiores? Não. Vão ajudá-los a progredirem, a avançar, a aprender, a amar e a respeitar todas as pessoas. Por isso, na doutrina espírita não existe essa luta entre o bem contra o mal. Existem espíritos criados simples e ignorantes em processo de evolução rumo à perfeição. Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é. Mas só que tem uns mais atrasados e outros mais adiantados. E os adiantados fazem o quê? Se rebaixam. Descem do seu pedestal e vão lá ajudar os inferiores, os retardatários, para eles evoluírem. É essa a dinâmica do universo. Por isso, num diálogo, nunca vamos com a mentalidade de que a gente vai enfrentar um inimigo. Nunca vamos enfrentar um inimigo. Essa mentalidade maniqueísta é prejudicial para o diálogo. Porque sempre, de um dos lados, sempre o lado vai querer estar no que lado? No lado do bem. Sempre. Todo mundo vai querer estar o quê? No lado do bem. Eu, espírita, sou o lado do bem. Ele, protestante, é o lado do mal. É o meu inimigo que eu devo combatê-lo. Esse é o pensamento maniqueísta. Agora, o pensamento espírita, não. Somos todos irmãos, filhos de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, em vias de evolução. Aprendendo um com os outros. Nos nossos múltiplos relacionamentos. Nas diversidades de todas as pessoas, de toda a humanidade. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu modo de vida, e isso é enriquecedor para todos nós. A doutrina espírita abraça a diversidade de pensamentos religiosos, de credos, de cores, de raça, de qualquer diversidade. A doutrina espírita abraça, porque ele não vê diferença nenhuma nos irmãos. Somos todos espíritos imperfeitos em evolução. Quando nós abrirmos a nossa mente para isso, que nós não somos os possuidores da verdade e que o outro não é meu inimigo, a gente vai estar aberto para o diálogo harmônico e pacífico com os nossos irmãos.
Só dessa maneira. Mas para nós vencermos o dogmatismo, o maniqueísmo, nós devemos combater as duas chagas da humanidade, que são os capeta ou os demônios da doutrina espírita. Vocês sabem quem são? O orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. São as duas maiores chagas da humanidade. A origem de todos os conflitos, de todos os males, de todas as misérias, de todas as guerras, estão no orgulho e o egoísmo do ser humano. Não é num ser que foi criado para fazer o mal aqui na Terra. Não é no destino da humanidade a responsabilidade por todos os males aqui. Todos os males surgem do orgulho e do egoísmo do ser humano. É a fonte de tudo que não presta aqui na Terra. Por isso, Allan Kardec nos convocou, nós apontarmos todas as nossas armas, no bom sentido, para o orgulho e o egoísmo do ser humano. E como nós podemos vencer esses vícios que Allan Kardec muito bem estudou na obra Obras Póstumas, intitulada O Orgulho e o Egoísmo. Ele faz um estudo bem profundo sobre as causas, a origem do orgulho e do egoísmo, e lá eles nos convocam para nós combatermos esses vícios dentro de nós. Como? Cultivando dentro de nós a caridade, a fraternidade e a abnegação. Caridade, fraternidade e abnegação. Com essas três virtudes, que podem ser resumidas no amor e na humildade, nós podemos vencer todas as barreiras que realmente impedem de nós termos uma vida pacífica aqui na Terra. Nós vemos que todos somos irmãos, a fraternidade. E a caridade nos diz o quê? Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, fala que a caridade é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Como o diálogo flui se nós tivermos essas qualidades? Como os nossos relacionamentos melhoram se nós pôr em prática essas virtudes ensinadas pelos espíritos superiores? E além do mais, nós devemos ter a humildade. Reconhecer que somos espíritos imperfeitos e que precisamos muito um dos outros para evoluirmos. Nós não vamos evoluir sozinhos. Por isso, é muito egoísmo achar que a gente não necessita dos outros. Nós necessitamos sim. É orgulho e prepotência. Nós precisamos muito sim um dos outros. Para a nossa sobrevivência, para a nossa vida pacífica, harmônica, nós precisamos sim, estou precisando mesmo, né? É a confirmação do que eu acabei de falar, né? Precisamos sim muito uns dos outros. E retornando aos nossos diálogos lá no Evangelho do Lar, é algo que a gente recomenda a todos. Faça o Evangelho do Lar, crie esse hábito para dialogar com a sua família. André Luiz diz no livro Sinal Verde o seguinte: se nós não somos capazes de aceitar, de tolerar, de amar 5 ou 6 pessoas dentro de nossa casa, nosso lar, nós nunca estaremos aptos a amar toda a humanidade. Nunca. Então, implante o Evangelho lá com o propósito de que haja diálogo pacífico, harmônico, dentro de casa. Dentro de casa. E com isso, eu gostaria de relembrar, de buscar novamente a figura do meu pai. Ele desencarnou em 2019, setembro de 2019, antes da pandemia. E eu gostaria muito que eu pudesse continuar com esse diálogo com ele nas nossas reuniões do Evangelho, né? Mas ele já partiu.
já está lá do outro lado, no plano espiritual. Eu me arrependo muito de não ter sido tão sábio para poder aproveitar a presença dele e aprender muito mais com ele. Mas é só que eu tenho uma grande chance de me reabilitar. São os meus filhos. Eu, todos os dias, dialogo com eles. Abraço, beijo. Digo que os amo, todos eles, todos os dias, com esse objetivo de que haja paz em casa, de que haja o diálogo de alma para alma, de espírito para espírito. E é por isso que nós convocamos todos vocês. Se nós quisermos uma cultura de paz, de abertura para o diálogo, nós temos que plantar essa semente dentro de casa. Dentro de casa. É fundamental nós exercitarmos o culto do Evangelho lá, não com propósito de debater, como eu fiz erradamente com meu pai, sobre o Evangelho, mas com o propósito de aprender uns com os outros. Porque nós todos somos espíritos em evolução e devemos aproveitar todas essas oportunidades para evoluir, para crescer. Esse é o nosso propósito aqui na Terra. Não é para lutar, não é para guerrear, não é para ter poder, não é para ter fama, é para aprender um com os outros. Por isso que Jesus diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele queria isso. Aprendamos uns com os outros. E é pelo cultivo do Evangelho lá, dentro de casa, com diálogo, respeitando os nossos filhos, seus sentimentos, suas vontades, seu pensamento diferente do nosso, aceitando ele com amor e carinho, a nossa esposa, os nossos outros familiares também, é que nós realmente contribuiremos decisivamente para a transformação desse mundo. Transformando o nosso lar. Que lá se torne um ambiente de paz, de diálogo, nós estaremos contribuindo para um mundo que tenha paz e diálogo harmônico entre todas as nações, entre todas as pessoas do mundo. Que a paz de Deus em nossos corações, hoje e sempre. E agora nós estamos abertos para os questionamentos, perguntas e respostas, ou observações, né? Alguém quiser fazer alguma observação sobre o que foi falado, sobre o tema, estamos abertos a esse debate, a esse diálogo, né? Que é esse o propósito de nós fazermos essas palestras com tempo curto e abrir a oportunidade para todos fazerem questionamentos para que haja esse diálogo. Né? Isnante? Vocês falam sobre um diálogo com aquelas pessoas que pensam diferente da gente. Uhum. A gente hoje briga por causa do time de futebol, por causa do bairro que a gente mora, da cidade que a gente mora, do estado que a gente mora, do país que a gente mora. A gente briga por tudo. É isso. Então, como é, na visão espírita, dialogar com quem pensa diferente da gente? Uhum. Chico Xavier certa vez disse: se me desse a oportunidade de falar para todo mundo e aquilo que eu falasse ficasse registrado para todos sempre, eu gostaria de falar uma frase de Jesus: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E a gente pode acrescentar ainda mais com Jesus. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Olha o dever que Jesus nos impôs. Nós devemos amar os nossos inimigos, aqueles que a gente imagina que sejam nossos inimigos. Quem são esses? Aqueles que nos querem mal, que porventura, por causa da sua imperfeição, do seu atraso moral e espiritual, eles possam nos querer mal. Nós devemos amá-los.
quanto mais aqueles que apenas torcem para um time diferente. Quanto mais aquele que tem apenas um pensamento político divergente do nosso. Quanto mais aquele que tem apenas uma crença diferente da nossa e que não é verdadeiramente nosso inimigo. Então, para ver como nós ainda estamos atrasados no cumprimento das metas de Jesus. A gente não conseguiu nem amar-vos uns aos outros e ainda tem um outro passo maior ainda, que é amar até os inimigos. Aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos caluniam, nós devemos amá-lo também. E quanto mais aqueles só têm um pensamento diverso, diferente. Então, realmente, a gente deve ter essa mentalidade. O nosso futuro está bem além do que essas disputas ideológicas, disputas por paixões futebolísticas. O nosso horizonte é amar até os inimigos. É o ápice da capacidade de amar. Essas diferenças aí são pequenas barreiras. A barreira maior é justamente isso. Amar até os nossos inimigos. Alguém mais? Em relação às religiões, os críticos, eles sofrem certo preconceito, né? Mas a gente não sofre tanto quanto a religião de matriz africana, por exemplo. Isso. Normalmente são alvos até de violência. Aham. Caminhando, progredindo, como é que a gente caminha em relação a isso? Uma religião com relação a outra? É interessante essa observação que foi feita. Realmente, nós sofremos muito menos preconceito do que os nossos irmãos de matriz africana. Sabe por quê? Por causa do racismo estrutural. É isso mesmo. O Espiritismo veio da Europa, de Allan Kardec, Paris, um lugar chique, bonito. Né? Os da matriz africana veio de onde? Da África. Países pobres, explorados pelos europeus, e que é a base do racismo aqui no nosso Brasil. A escravidão é a base. Então é por isso que a gente sofre menos preconceito do que os nossos irmãos de matriz africana. Mas aí é como a gente disse, se nós mudarmos o nosso pensamento, colocarmos mais espiritualidade em nossas vidas, né? Porque espiritualidade não é só ter uma religião, ter uma doutrina espiritualista como visão, não. Espiritualidade é a vivência desses princípios éticos propostos por essas religiões. Isso é espiritualidade. Se vocês verem na introdução do livro Nosso Lar, Emmanuel falando, nós precisamos muito de espiritismo e de espiritualismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. O que vem a ser isso? É vivenciar essas crenças que a gente tem. Nós acreditamos que somos espíritos imortais, que reencarnamos em vários corpos. Nós vamos reencarnar em corpos negros, brancos, amarelos, indígenas, vários corpos. Então, o preconceito não tem nenhuma ligação com a doutrina espírita. Não pode ser. Se nós elevarmos a nossa espiritualidade, nós vivenciarmos mesmo aquilo que o Espiritismo prega, essas diferenças mínimas que existem na sociedade serão facilmente superadas. Facilmente superadas. Mais espiritualidade em nossas vidas. Alguém mais? Uma complementação, uma observação? Sim, sim. Alguém? Meu clone ali? Não. Se o tema é paz, a gente tem que lembrar que o mundo está passando por guerra. Isso. O conflito na Ucrânia está sendo muito financiado, mas ali também no Oriente Médio os conflitos vêm antes da Ucrânia, ultrapassam os da Ucrânia, em regiões muito devastadas por causa da guerra. Né? Uhum. Até quando isso pode acontecer na perspectiva de que a Terra está virando o planeta, está se transformando num planeta de processo de regeneração? Uhum. Isso vai deixar de ser algo natural, isso vai deixar de ser algo corriqueiro, ou isso é algo que não pode continuar acontecendo? Isso. Existe uma lei chamada Lei do Progresso.
ela é inevitável. Ela é uma lei divina. Nós vamos evoluir em todos os aspectos. Agora o problema é quando. Esse é o problema. Está entendendo? Jesus, por exemplo, é nosso irmão. Ele não é um ser à parte, um ser especial, que foi criado como um anjo. Ele foi criado simples e ignorante. E passou por todo esse processo evolutivo. Por todo esse processo evolutivo que nós estamos fazendo. Há bilhões de anos atrás, não agora, recentemente. Há bilhões de anos atrás. Porque conforme nós vemos no livro A Caminho da Luz, ele foi o construtor, o governador espiritual desse planeta. Então nós todos vamos passar por esse processo de evolução. Nós vamos evoluir em todos os aspectos, intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Agora a gente pode atrasar muito essa evolução. Atrasar muito. Quando o quê? Quando a gente não vivencia aquilo que a gente prega. Não procura vivenciar o amor que sai muito da nossa boca, mas das nossas atitudes ainda sai pouco. Muito pouco. Então é isso que nos atrasa nessa marcha evolutiva. O progresso é inevitável. Está nos nossos genes espirituais. Deus nos colocou com esses genes de evolução, genes espirituais. É inevitável essa evolução. Toda a humanidade vai evoluir em todos os aspectos. As guerras serão peças de museu. Agora, quando? A gente não sabe. Depende da nossa vivência dessa espiritualidade que a gente falou. Vivência dessas virtudes que nós temos e conhecemos muito. Há 2000 anos a gente conhece as virtudes cristãs, mas a aplicação delas está sendo ainda muito escassa. Então, quanto mais nós vivenciarmos isso, mais rápido haverá o progresso na humanidade. E mais rápido as guerras, os conflitos deixarão de existir aqui no nosso planeta Terra. É um processo inevitável, mas só que a velocidade com que isso vai ocorrer depende de nós. Depende de todos nós. Alguém mais? Enquanto isso, eu bebo aqui um pouquinho. Eu pensava que ia surgir assim, por exemplo, a pergunta: como dialogar com a pessoa intransigente, fanático, dogmático? Né? É justamente mostrar outra face. Mostrar outra face. Ter abertura. Uma coisa interessante é o seguinte: no meio religioso, que a gente encontra muito mais pessoas assim, dogmáticas, possuidores da verdade, porque eles acreditam, muitos, que recebem essa mensagem de Deus. Então, se foi Deus que passou para ele, então eu estou com toda a verdade. Não preciso da ciência, não preciso da filosofia. Deus me deu a verdade e eu estou com ela aqui, debaixo do meu braço, não preciso de mais nada. Aí começa o pensamento dogmático, intransigente. Por isso que nas religiões, a dúvida é vista como uma fraqueza. Está vendo? A dúvida é vista como uma fraqueza. Está vacilando na fé. Mas na ciência e na filosofia, não. A dúvida é vista como virtude. Virtude. Uma das primeiras coisas que eu aprendi a começar a estudar filosofia é quando teve a pandemia, eu resolvi, vou fazer alguma gracinha aqui. Não vou ficar parado, não. Eu vou estudar filosofia. Queria muito tempo, vou estudar filosofia. Uma das primeiras coisas que eu aprendi na filosofia, sabe o que é? Duvide do óbvio. Duvide do óbvio. Aquilo que parece o mais óbvio para você, duvide. Né? Duvide. Duvide de você mesmo, das suas ideias, das suas crenças. Mas não é duvidar no sentido de desacreditar em nós. É não duvidar no sentido de melhorar as nossas ideias. De aprimorar os nossos conhecimentos. Pois é só encontrando as fraquezas dos nossos pensamentos
Só vamos conhecer as fraquezas nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, se nós duvidarmos de nossas ideias. Isso é espírita? É muito espírita. Allan Kardec falava, passe tudo pelo crivo da razão, até as suas próprias ideias, até as suas próprias crenças. Não aceite nada de mão beijada, passe tudo pelo crivo da razão. Duvide, aprimore, transforme, renove-se, sempre procurando a perfeição. Sempre procurando a perfeição. É a alegoria dos 3 porquinhos. Dos 3 porquinhos? Né? Como é que é? É isso mesmo. É, novamente, a lei do progresso. Nós estamos fadados à perfeição, a sermos o que Jesus é. Jesus já foi o que nós somos hoje. E nós um dia seremos o que Jesus é. Isso é espiritismo, é a lei da evolução. Inevitável. Mas a gente já vai demorar, né? A gente já não está muito atrasado. A gente ainda não é nem espírito superior, quanto mais espírito puro. Mas vamos ter paciência, perseverança, que a gente chega lá. Né? Nunca perder a fé, nunca desistir. Então, realmente, a dúvida tem que ser um motivo de crescimento para nós. Sempre de renovação, de aprimoramento. Allan Kardec sempre falava, se você pensa que o seu argumento, a sua ideia é infalível, você já começou a errar. Você já está errado. Pode ter 2 fatores que podem determinar isso. Primeiro é um fator psicológico, que é a ansiedade, os principais males da atualidade. Então, a gente tem que trabalhar muito isso, essa questão da ansiedade. É bom até as casas espíritas colocar palestras sobre ansiedade. Inclusive, recentemente, a gente já contratou uma palestrante ali boa para falar de ansiedade lá no André Luiz, que é a nossa irmã Patrícia, que é daqui, do Zé Grosso, psicóloga, já contratei ela. 2 geladinhos, eu disse. É o nosso contrato aqui em Imperatriz, normal. Então aí a gente falar de ansiedade, estudar sobre ansiedade. Outro também é um fator espiritual, pode ser obsessão. A gente tem que ver também isso. A doutrina espírita tem uma vasta terapia para cuidar das questões de obsessão. Então, a gente tem que cuidar tanto do nosso físico, psicológico e espiritual para resolver esses problemas. Alguém mais? Tu? É isso mesmo. Se eu não tiver errado, acho que é rejeitar 99 verdades. É melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma única mentira. Uma única mentira. Está no livro dos Médiuns, e o Erasto, que foi um espírito que foi discípulo de Paulo de Tarso, e ele é muito atuante lá no livro dos Médiuns. E é uma grande verdade. Isso daí é uma grande verdade. Principalmente nesses tempos de fake news que existe aí, que a gente viu até uma reportagem hoje que prejudica até a vacinação das crianças. Porque quebra a crença na ciência das pessoas. E a doutrina espírita apoia a ciência, porque também é uma ciência. A doutrina espírita tem esse tríplice aspecto religioso, científico, filosófico. Portanto, ele tem um pensamento
científico, religioso e filosófico. Então ele é a favor dos avanços que a ciência traz para a humanidade. Até porque a gente tem a mania de pensar que Deus envia para a Terra só os seus missionários no campo religioso. Né? É Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa d'Ávila, os missionários só vêm na religião, mas não. Os missionários de Deus vêm em todas as atividades, em todos os campos. Na ciência, na filosofia, na política, na arte. Em todos esses lugares tem os missionários de Deus para proporcionar uma vida melhor para nós, em todos os aspectos. A gente pensa que só vem missionário no campo religioso, mas não, é em todas as áreas. Portanto, a ciência é uma obra de Deus, sim. É uma obra divina aqui na Terra, e a gente deve confiar nela. Mas é como a gente disse, o pensamento da ciência não conta com verdades absolutas, ela não é dogmática, ela vai através de probabilidades. Né? O pensamento científico se baseia em probabilidades, não em certezas absolutas. Só o pensamento religioso tradicional é que acredita em certezas absolutas. O pensamento filosófico científico, não. São pensamentos relativos, de verdades relativas, que vão sendo construindo ao longo do tempo e do desenvolvimento da humanidade, e que vai se tornando realmente um edifício sólido, de base realmente profunda e bem alicerçada na razão. Então o Espiritismo também é ciência nesse aspecto, por pensar com base na razão. A gente acabou de falar, Allan Kardec disse, passai tudo pelo crivo da razão. Então tudo tem que ser construído de maneira racional, para ter uma base bem consolidada. É esse o pensamento espírita, nesse tríplice aspecto. Né? Algo mais? Só para aproveitar o gancho do amigo que ele falou sobre a guerra da Ucrânia. Lúcia Helena Galvão é uma filósofa conhecida da Nova Copa, eu gosto bastante dela, é bem genuína nas colocações dela. Uhum. E ela estava dando um exemplo exatamente igual esse daí. Uma charge que tinha lá, e as pessoas acadêmicos, líderes religiosos, representantes institucionais, elaborando conceitos de como alcançariam a paz diante daquela guerra, daquele movimento bélico. E aí, disse que um deles lembrou, deixa eu vou pegar o telefone e ligar para o meu irmão, que tem 20 anos que eu não falo com ele. Bom. Então, isso é um conceito assim, que dá para a gente trazer, construir essa paz sendo promovida dentro de nós. Uhum. Tem um filósofo baiano também, que eu gosto muito dele, José Gabriel da Costa, que ele tem uma frase que eu acho belíssima, que ele fala assim, o amor de vós, em nós, o amor de nós, em vós, é o amor de todos nós. Isso mesmo. Quando nós descobrimos este mundo maravilhoso que existe, onde todos somos irmãos, filhos de um único Pai, conseguimos sentir isso no nosso coração, fica mais fácil a transformação de saber que eu posso promover generosidade ao me relacionar com o outro. É isso mesmo. E não manifestar quando o outro se manifesta. Porque como é que eu vou querer cobrar do outro porque eu ainda não consegui desenvolver dentro de mim? Uhum. Essa sensibilidade é o que Baltazar Graça também fala que o coração tem razão, mas que a própria razão desconhece. Então, é uma coisa interessante a gente desenvolver a razão no nosso coração, na nossa sensibilidade. É isso mesmo. Para ver realmente, examinar de tudo e retende o que for bom. Paulo já falava isso, né? A gente não tem que ter preconceitos em relação ao conhecimento. A gente pode adquirir esse conhecimento em vários lugares, com pessoas que pensam totalmente diferente da gente, né? Que são ateus, agnósticos, e um pensamento realmente bem diverso de nós, que somos espiritualistas e religiosos, mas eles têm uma grande contribuição para nós, né? Um desses é Yuval Noah Harari. Não sei se vocês já ouviram falar no livro Sapiens, né? Excelente livro, que conta a história da nossa espécie. E a conclusão que a gente chega ao ler esse livro é que para nós enfrentarmos os problemas iminentes que estão vindo para toda a sociedade, a gente tem que se unir. Se unir. Tem que ser uma cooperação
entre nós, todos nós, para enfrentarmos tanto as guerras como os desastres ambientais que estão por vir, também como uma tecnologia disruptiva, quer dizer, uma tecnologia que vai avançar e a gente não sabe o que vai acontecer depois dela, né? Num ponto que os cientistas chamam de singularidade. Vai chegar um ponto de desenvolvimento dela que a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente precisa se unir como espécie única aqui na Terra, única espécie, portanto nós todos somos irmãos aqui na Terra. Essa é a mensagem dele. É uma mensagem que é diferente da mensagem da doutrina espírita? Não, é igual à mensagem da doutrina espírita. Nós todos somos irmãos. Mas é claro que é uma visão materialista dele. A visão da doutrina espírita é uma visão espiritualista, mas chega ao mesmo fim, que é de enxergarmos a todos nós como irmãos em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Aí o tempo já estourou, né? Sim. Hã? É, também é uma estratégia, isso mesmo. Muitas guerras são movidas pelo dinheiro, né? É isso mesmo. Muito bem. Alguém mais? Então encerramos aqui, né? Nossa participação. Convidamos todos a frequentar as outras casas espíritas. No Centro Espírita André Luiz, lembrando, quero aproveitar essa oportunidade, nós teremos nosso aniversário de 49 anos no domingo, após a palestra da Ana Luísa Nazareno, que ela vai transmitir para nós. A gente vai projetar lá no Centro Espírita André Luiz e ela vai transmitir lá de São Luís para nós. A gente vai aproveitar a tecnologia para ter a presença dela aqui entre nós, mesmo que seja virtualmente, mas isso já é bom demais, tê-la em nosso ambiente, junto conosco. Então convidamos todos a participar, tanto da palestra como também da comemoração dos 49 anos do Centro Espírita André Luiz, após a palestra da Ana Luísa Nazareno. A Maria Helena já fez a palestra lá.